Vamos gravar. Recording progress. Aí, boa noite, então, a todos. Boa noite a Boa todos. noite. Então, nós estamos aqui hoje na reunião, que é o final da nossa leitura do livro Aliança dos Exilados, do Emanuel Sanches. Muitas dúvidas surgiram, muitos comentários muito interessantes surgiram durante a leitura, e nós fizemos aí tentamos resumir uma quantidade possível de perguntas para não ficar algo extremamente maçante, né? E nem repetitivo. A gente até já começou a segunda leitura do Conexão, a gente percebe que é bem realmente ligado um ao outro. Mas a pergunta que eu vou começar com você, Manuel, que logo no começo do livro já me surgiu, né? Devido à quantidade de informações tão interessantes, que é assim, como é que você conseguiu compilar tantas informações para o livro? Os seres foram te passando essas informações, foram através de projeção, você ia anotando aos poucos, ou você parava em determinado momento para fazer? Primeiro eu queria um pouco desse histórico, de como que é fazer um livro com essa quantidade de informações tão importantes, né? Uhum. Então, é uma pergunta importante, né? Eu estou com o livro aqui até ele impresso, ó. Para quem não viu ele impresso, você vê que vai aparecer, a Vera também tem lá, ó. Está saindo a segunda edição aqui no Brasil agora, em fevereiro. Daí vai sair impresso também, não vai ficar só o livro da Amazon lá, que é um e-book, né? Porque comprar coisas da Amazon em dólar e euro é impossível no Brasil, né? Porque é muito caro. Mas é um livro que não tem muitas páginas, ele ficou com 160 páginas, justamente porque a ideia original do livro era fazer uma coluna dorsal, como se fosse uma coluna vertebral da história da humanidade, e dar essa informação ser passada de uma maneira que todas as pessoas pudessem ter acesso. Então, quando eu recebi a comunicação do Antarel em contato comigo, ele me passou essa orientação, ele falou, olha, você tem que compilar esse material e passar ele numa linguagem que a maioria das pessoas possam entender, porque é fundamental nesse momento de transição planetária que nós estamos passando, que o maior número de pessoas tenha acesso à história da humanidade, como ela foi, né? Que é a versão que esses seres passam, que eles têm uma ligação com a nossa história desde a origem, desde o princípio, desde o porquê que existem seres humanos aqui na Terra, a nível tridimensional, com corpos físicos e tudo mais. Então, eles estão ligados desde esse princípio. Lógico, na hora, quando ele passou isso, me arrepiou todos os cabelos, que eu pensei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Né? Porque as informações que eu tenho, elas vêm lá desde 1970 e bolinhas. Então, é muita coisa que eu fui vendo com eles, conhecendo com eles através de projeção, através de contato, através de experiências de Chandra. Então, são muitas coisas que dificilmente eu conseguiria sintetizar. Eu juro para vocês que eu vi como um grande desafio. Ele começou a aparecer quando eu delineei os 26 pontos. Lembro lá dos 26 pontos, que começava lá há 3 bilhões de anos, a semeadura da Terra, até chegar agora na Revolução Industrial. Então, quando eu consegui botar essa organização, aí tudo fluiu. E o livro saiu em 3 dias. Né? Em 3 dias, praticamente, todo esse livro já estava no papel. Depois eu fui só arrumando algumas coisinhas, esclarecendo algumas partes do texto, que depois, revisando aqui na minha visão de professor, eu comecei a revisar alguns pontos ali, nossa, aqui tem que esclarecer, isso aqui ficou muito vago, e eu comecei a aprofundar aquela informação e coloquei um parágrafo a mais, consertei alguns parágrafos e tal, mas ele saiu em 3 dias.
Então, é uma coisa que eu vi como um desafio, mas, ao mesmo tempo, os seres, os guias, eles se aproximaram e me inspiraram, é óbvio. Senão, eu não conseguiria escrever tudo isso tão rapidamente. É isso que você falou dos 26 datas estimativas de períodos que você denomina aqui, está Isso, já na página 79, né? isso. Então, quer dizer, Aham. e ainda depois disso que você ainda foi fazer essa revisão. Exatamente. A primeira coisa que foi feita foi esses 26 pontos. Tá, A partir desses 26 pontos é que parece que encaixou na minha cabeça alguma coisa. Algo sim. encaixou aqui numa lógica bem cartesiana, e aí eu sentei no computador e comecei a escrever. E aquilo foi, sabe? Você Rapidamente chegou saiu a ali. dormir, não? Cheguei a dormir. Cheguei a dormir É. naturalmente, né? Inclusive dormindo, parece que você pega mais informações ainda, esclarece coisas. Inclusive tem pontos do livro de informações que eu peguei em projeção nessa vivência da escrita do livro. Eu tive Entendi. uma experiência em projeção em que eles me mostraram os desafios deles para entrar em contato com o ser humano. Vamos dizer assim, é que nós vivemos numa tridimensionalidade e é um mundo similar para eles, como se estivessem construindo alguma coisa no mundo subaquático, ou se nós estivéssemos construindo alguma coisa na Lua. Quer dizer, é um desafio para eles, organicamente, estar em conexão conosco. Então, Entendi. isso tudo eu vi em projeção. E na época, e naquela mesma época, eu fiquei assim, meu Deus do céu, que coisa, que legal, olha só como que funcionou e o desafio que eles tiveram. E eu escrevi essa parte dos desafios que eles tinham, e a primeira pessoa que eu mandei foi para o Sisto. Falei, Sisto, isso aqui é novidade dentro do plano cósmico, e mandei para ele. E ele me retornou já no mesmo dia, dizendo, nossa, que maravilha, esclareceu um ponto muito importante do plano cósmico que nós não tínhamos ainda, né? E como o quebra-cabeça vai se montando aos poucos. Então, o livro ele traz uma contribuição dentro do quebra-cabeça que está sendo construído aí há mais de 40 anos por grupos de contato pelo mundo. Então, ele faz parte disso. Nós poderíamos pegar cada ponto desses 26 pontos e escrever um livro separado. Ia ter material muito interessante, porque tem muito mais coisa do que está no livro, né? Aqui tem uma síntese desses pontos. Poderia se aprofundar muito mais, com bastante elementos, cada um desses pontos. E é o desafio que eu peguei agora. Nessas férias vai sair a continuação, que seria como que se formou essa aliança confederada e como que eles se organizaram para atuar aqui na Terra dentro desse projeto, a questão da quarentena planetária e tudo mais. Eu espero que saia também rapidinho, em 3 dias, que não vai em janeiro inteiro, né? Mas Ok. esse é o desafio. Vamos, vamos fazer a segunda pergunta aqui, que foi feita pela Maíra. Ela então colocou aqui na página. Você quer fazer, Maíra, ou você quer que eu faça? Não, pode fazer. Ela cita aqui na página 51, né? Você cita uma vivência que você teve em 83, que culminou numa viagem ao subterrâneo, levada por seres onde você avistou corpos hibernados, de Sim, seres em missão na Terra. sim. Então, ela gostaria de que você falasse um pouco mais sobre esse tema. Essa experiência ela foi muito marcante na minha vida, tanto que eu botei no livro, porque naquela época eu estava tendo, em 83, eu estava tendo essas experiências nos mundos subterrâneos. Eu estava conhecendo os retiros da Fraternidade Branca e entendendo essa questão dos discos solares, dessa questão da manutenção da vida na superfície do planeta e como que isso se dava, a importância dessas bases desses seres aqui no planeta para essa manutenção. E foi muito legal, porque nessa vivência, a gente foi para uma região da Fraternidade Branca e eles colocaram para mim que eles precisavam mostrar um local muito importante que tinha algo a ver com a minha missão, com o meu trabalho.
com a minha missão de vida, né? Foi quando eu comecei a ter as primeiras experiências ligadas à minha existência, né? A minha missão aqui e a minha história, né? E eles me levaram para um ambiente, era subterrâneo, uma estrutura grande, enorme, é uma espécie de um salão, mas ele era ao mesmo tempo que subterrâneo, ele era meio tecnológico, e era em projeção astral. Eu não estava em projeção mental, nem levado por eles fisicamente, eu estava em projeção astral. E eles me mostraram uma galeria com umas espécies de umas plataformas baixas, assim, como se fosse mesas, mas assim de pedra, como se fosse de mármore branco, e tinham inscrições do lado, em alto relevo, e ali tinham pessoas deitadas nesse local. Eu achei que era uma tumba, né? Sabe essa coisa de ver, que nem ali em Petrópolis tem lá a Princesa Isabel, o Conde d'Eu, né? Que você vai ver lá eles deitadinhos em cima, é parecido com aquilo, só que totalmente tecnológico, vamos dizer assim. E eu via, quando eu fui olhar um daqueles seres, eu pensei, nossa, parecem estátuas em cima das pedras, e eu vi que não, eram seres mesmos que estavam dormindo ali. Eles estavam no estado de sono profundo, que depois eu fui entender, é uma tecnologia deles de manutenção viva dos corpos orgânicos das pessoas. Então, muitos deles estão em missão aqui na superfície da Terra e deixaram seu corpo original naquele local. Depois, mais para frente, eu fui saber que tinham vários locais em várias regiões do mundo. E aquele que eu visitei era embaixo da floresta amazônica, aqui entre o Mato Grosso e a Amazônia, numa determinada região que a gente tinha entrado. E ali estavam várias pessoas que estavam em missão aqui. Tinham pessoas grandes, assim, de 2,5 metros, outras de quase 3 metros de altura, outros pequenos e tal, vários tamanhos de pessoas e que estavam em missão. Eles saíram daquele corpo original para entrar na roda do Sansara do mundo, assumir as suas relações kármicas com o planeta, adquirir uma vestimenta orgânica tridimensional e poder realizar a sua etapa na missão aqui. Então, foi isso que eu vivi. E foi altamente impactante, porque depois eu voltei várias vezes para esse lugar. E fui conhecendo, inclusive, pessoas que eu sabia e que eu já conhecia aqui no mundo físico e que eu já sabia que era uma dessas pessoas. Interessante. Eu estou assim porque tem um bichinho que me mordeu aqui, está me coçando. Tem tipo umas E pulguinhas. você, Não é vamos pulga. supor, no caso, você citou que esse daí foi na região da Amazônia. Isso significa Isso. que essas pessoas que estavam ali, elas estariam aqui elas estariam encarnadas aqui nessa região? Estariam provavelmente nas Américas, né? Tá, Não seriam pessoas que estão trabalhando lá no Oriente. Deve tá, ter, eu sei ok. que tem outras bases de seres que estão trabalhando ali naquela região da Índia, da China, tem o pessoal da Rússia mais para baixo, quer dizer, tem várias pessoas. E elas estão atuando próximas de onde estão os corpos delas. Oi, Manuel. E Oi. elas estariam ligadas energeticamente à Terra ou ao planeta delas? Elas tomaram a vestimenta física da Terra e tiveram seu cordão umbilical conectado à Gaia, conectado ao planeta Terra. Então, essas pessoas estão aqui no processo de evolução da Terra. E a proposta é que eles transmigrem para a 4ª dimensão junto com o planeta Terra. Eles serão testemunhas de todo esse processo, para que depois que isso tudo acabe, eles retomem seus corpos originais, que já são espaciais, são seres que já não têm mais vínculos planetários, né? Eles tiveram que assumir um vínculo, né, para viver todo esse processo, e esses seres eles são chamados de testemunhas. Eles não são a cereja do bolo, nem os top 10 aí da parada de sucessos. Eles são as pessoas que foram autoescolhidas
para serem testemunhas do processo. Então, estão pessoas que estão ligadas aqui com o processo da Terra desde o tempo da Lemúria, da Atlântida e tal, que estão reencarnando e vivendo esses processos todos. Então, eles estão sendo um arquivo vivo de toda a experiência humana da Terra. E quando eles retomarem suas vestimentas, que são espaciais, não são mais ligadas a conexões planetárias, são seres que ascensionaram, vamos dizer assim, eles vão, através dessa experiência, poder replicar em outros pontos do universo. Porque todo esse processo aqui que nós estamos falando, ele se restringe basicamente a esse nosso universo local. É um experimento pequeno a nível de tudo que esses seres fazem. Então, o processo da Terra em si está ligado justamente a isso, a esse universo local ligado a Andrômeda, né, que tem lá as 8 galáxias que envolvem Andrômeda, que faz parte do nosso universo local, é o nosso grupo local, né? E o projeto Terra, ele está ligado a só 4 galáxias, né? Aqui próximas. E a Terra é um dos planetas aqui da Via Láctea. Então, para eles é uma coisa pequena. É um projeto que esse resultado, que para eles já é positivo, ele vai ter que ser replicado em outras regiões, em outros rincões do universo, onde existem muitas civilizações que destruíram seus mundos, perderam seus mundos originais. E o fato delas entrarem em guerra, destruírem toda a biosfera do planeta delas, elas ficaram vagando no plano astral e precisam recobrar o seu processo evolutivo e não ficar estancado nessa etapa toda. Então, esses carinhas... Essas pessoas, elas não têm consciência que elas estão com esse corpo lá guardado, não, né? Olha, acredito que alguns têm e outros não. Pode ser um de nós aqui. Tudo depende da caminhada espiritual da pessoa, né? Da tua busca, do teu empenho e tudo mais. Você vai recobrando essas sensações, essas vivências e você vai identificando. Né? Nós temos aí pessoas que estão trabalhando aqui conosco, dentro da missão e tal, e, poxa, elas podem estar com o corpo físico delas em Morlin, por exemplo. Por que não? Em Ganímedes. Né? Okay. Assim como nós temos pessoas que são totalmente ligadas ao processo da Terra, e não assumiram, não vieram de fora. Então, tem gente de tudo quanto é rincão. Esse caso específico que a Maíra perguntou que eu estou falando. E não é muita gente, são poucas pessoas. São umas salas grandes, tem ali, eu não posso quantificar, mas é assim, coisa de não chega a 2 dezenas de pessoas que tinha naquela sala. Então, eu acredito que tenha outros locais desses aí, com no máximo, sei lá, 2 centenas de pessoas que estão nesse estilo de testemunhas de todo o projeto. É como se fosse um arquivo vivo, né, de tudo. Ok. Teca? Manuel, por favor, ainda a respeito dessas pessoas, não sei se eu perdi ou minha mente não conseguiu processar. Essas testemunhas vindo do tempo da Lemúria, conforme você falou, eles foram... Qual foi o critério? Eram pessoas que, possivelmente, eu estou imaginando que já tinham uma elevação energética, espiritual, uma evolução, ou foram pegados a laço, ou simplesmente, ó, quem quer ir lá para aquele inferninho? Como é que foi isso? Não. Esses específicos aí fazem parte da confederação. Aham. A gente, como que a gente exemplificou também, é o mesmo exemplo que a gente dá para os primeiros que encarnaram aqui para recuperar seu processo de evolução. Esses carinha aí, com certeza eles fizeram uma fila ali. Ó, gente, quem que vai deixar seu corpinho original aqui no local e vai servir de testemunha e vai ficar lá reencarnando para arquivar toda a informação do que ia acontecer em detalhes desse projeto? Com certeza, curto, assim, alguns milhares de anos. Alguns milharezinhos de anos. Aí, com certeza, um monte de gente deu um passo para trás. Aham. Os mais anta, que estavam ali na frente... Os tontos ficaram parados. Exatamente. É os caras que foram os eleitos. Os Todo mundo surdos abraçando. Vocês são heróis, vocês não sei o quê. São esses coitados que estão lá deitados em cima daquelas pedras. Ok, entendi. Ai, Obrigada. ai.
Deixa eu tirar a mãozinha aqui, senão a Vera arranca com o facão. Não, mas é o Peraí, Manuel que é. dá licença, só um pouquinho. E se essa pessoa venha a morrer aqui, Ema? Ela reencarna de novo, ela está conectada no ciclo Ela fica evolutivo do reencarnando planeta. e o corpo fica lá. Fica lá em Até estado de... até cumprir o que tem que ser cumprido. Até terminar o projeto Terra, né? Até que Tá. a transmigração da Terra para uma quarta dimensão, com tudo que tem que acontecer, ocorra de fato, né? Que está acontecendo, nós estamos vendo que está acontecendo. Uhum. Obrigada. Agora tem uma pergunta aqui que eu não sei quem fez, que diz assim: em um capítulo, você cita a dualidade da onda e a partícula. Você pode ampliar o tema? Falar um Isso pouquinho foi mais sobre... foi uma dúvida do grupo em geral. Ah, tá. Falamos muito tá, sobre isso. Tá. Aí é uma questão ligada muito à física quântica, né? Se vocês estudarem um pouquinho ali, pegar elementos até da própria internet no YouTube, deve ter muita coisa, porque teve gente que perguntou e daí eu te mostrou uns vídeos. Tem muito que a gente usa até em aula, para mostrar a questão da partícula, né? Que ela se transforma em onda ou partícula conforme o observador. Essa é a base da física quântica. E tem um livro que trata isso muito bem, que eu agora não me lembro direito o nome dele, mas é alguma coisa ligada a bruxas. Ai, meu Deus. Alguma coisa ligada a esse universo aí da literatura que fala das bruxas. Eles tratam a física quântica de uma maneira muito, muito objetiva. Por quê? Já ouviram falar da teoria das fendas? Em que você emite átomos pelas fendas e, dependendo do observador, ele se duplica, ou ele aparece, ou ele vira onda. As ondas variam conforme o observador, e se você não está observando, ela é uma onda, se você observa, ele se torna uma partícula. Então, isso é a base fundamental da física quântica. Então, eu vou deixar um desafio para vocês. Busquem vídeos que tratem sobre as bases da física quântica e coloquem assim, a teoria da fenda dupla. Vocês vão entender isso a fundo, porque vai longe para contextualizar tudo isso numa live assim, rapidinha. Da fenda dupla. Muito bem. Eu já tinha visto uma vez um congresso, o rapaz falando sobre física quântica, que eu achei, aliás, bem complexo isso, né? A outra pergunta é a Fabiana que fez, né? Que ela gostaria que você falasse um pouco sobre o acidente solar que ocasionou a nossa perda de informações e afastamento dos seres ao projeto. Por que esses seres, coordenadores do projeto Terra, não previram este acidente? Uhum. Então, conforme a gente vai conhecendo a história, a gente vai vendo que as coisas não são tão perfeitinhas como a gente imagina que são, né? Nós, normalmente, imaginamos assim que raças mais evoluídas e tal, seres quase divinos e tal, são perfeitos, mas não são. Né? Conforme você vai criando uma conexão, conhecendo, você vai sabendo que no universo as coisas, por serem o que elas são, elas não podem ser perfeitas. Elas sempre vão ter que ter perfeições e imperfeições juntas, né? E que vão manifestando toda a criação. É a teoria dos polos ou da dualidade e tudo mais, que manifesta tudo que nós vemos. No caso desse acidente solar, especificamente, o projeto, de certa forma, estava caminhando bem, mas é algo que não se previu realmente, que o nosso Sol ainda estivesse passando por grandes transformações a nível da sua estrutura como um Sol, como uma estrela. Tanto que até hoje, né, você vê que nós temos aí emanações do Sol que os cientistas não preveem. De repente, pá, nossa, vai apagar todos os celulares, a energia elétrica de um monte de gente e tal, mês que vem, parará, 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 por causa do acidente solar que aconteceu. Mas ele já aconteceu. Naquela época, o Sol ele deu uma grande
guspida de energia, né, que mexe justamente com os campos eletromagnéticos. E os campos eletromagnéticos, eles estão diretamente ligados ao nosso corpo etérico. O nosso corpo etérico, ele é puro eletromagnetismo. A gente é como se fosse umas bobinas. O ser humano é uma bobina geradora de energia. Tanto que se você não descarregar de vez em quando a tua bobina, você vai levar choque quando for abrir a porta do teu carro. Você vai levar choque quando vai pôr uma blusa de lã. Então, nós, por sermos um ser totalmente eletromagnético, né, quando você tem um pulso muito grande de energia pegando o teu campo etérico, ele simplesmente pode desconectar você dos níveis mais sutis do teu ser. E foi o que aconteceu. Um acidente não previsto. Ninguém previu que o Sol ia dar uma emanação daquelas. E o fato dele fazer uma emanação tão grande, ele desconectou a gente, pessoas que já estavam praticamente caminhando rumo à consciência, essa conexão que tinha com os outros níveis e tudo mais do próprio ser, simplesmente desconectou. Imagine desligar da tomada. E isso fez com que praticamente os sobreviventes, os que conseguiram sobreviver, que o fato de danificar o corpo etérico não levou aqueles seres à morte, alguns sobreviveram, que estavam mais protegidos, que estavam em cavernas, por exemplo, e tudo mais, eles tiveram a desconexão sutil do campo etérico, mas permaneceram vivos, mas completamente, sei lá, sem conexão com nada, como se a inteligência deixasse de existir. E viraram como se fossem aqueles seres antropóides que existiam antes. E isso deu um desânimo tão grande para as equipes que estavam aqui, que o pessoal decidiu deixar, né, para ver até que ponto iria caminhar aquela resultante, e foram dedicar esforços mais intensos nos outros planetas que eles estavam trabalhando. Eles estavam trabalhando em 8 planetas, a Terra é um deles. E deixaram a gente a Deus dará mesmo. E nessa do deixar a Deus dará, acontecem as várias situações que normalmente acontecem quando você abandona alguma coisa. E no livro a gente trata, né? Começou a aparecer gente de fora que não sabia nada, que estava passando por ali, olha só que legal, um planeta verdinho, e tem um bando de macaco lá dentro, uns carinha que nem esses aqui, ó, desceu a nave lá, ó, e tá uns carinha ali com umas lanças e tal, e começou a ter uma inter-relação de seres de outros locais que não eram confederados, aliás, nem existia a confederação na época, né? Eram seres não ligados a esse projeto aí do Conselho dos 24 e do Conselho da Estrela, e começaram a interagir. Aí que começou a diversificar o projeto nosso. Na verdade, hoje eu vejo que isso foi uma coisa maravilhosa, porque criou uma diversidade tão grande aqui na Terra que em outro local não tem. É só aqui. Só aqui nós temos uma mistura de raças dos mais diferentes locais num único ambiente. Tanto que a Terra se tornou o que é graças a esse dito acidente. Aí a gente começa a pensar, puxa, tá certo que os seres não sabiam, né? Eles são pessoas. Assim como nós aqui não sabemos um monte de coisa, mas o universo, ele é perfeito. Então existe uma sincronia no universo. Quem me diz que isso não foi algo do próprio universo em si, né? De fazer com que esse tipo de coisa acontecesse para dar um novo rumo num projeto aqui? Não sei. Pode ser, as coisas não acontecem ao acaso, tudo tem um porquê. E nós somos hoje o que somos, e os seres levam tão a sério o resultado do projeto Terra, justamente por causa desse acidente solar. E depois as várias situações que aconteceram, porque é o único dos projetos que tem tanta diversidade. Que teve que vir Fraternidade Branca interceder, por ordem na bagunça, todo mundo era dono, era a casa da mãe Joana, né? E de repente conseguiram por ordem há 12 mil anos atrás, e a coisa está seguindo o caminho agora.
né? Nesses 12 mil anos que a gente conseguiu ir se recuperando e hoje estamos chegando no nível que nós chegamos, que segundo esses seres é maravilhoso. Nós somos uma das resultantes do projeto que mais vai poder dedicar, ou seja, ensinar como fazer esse resgate da eternidade para outros mundos e outros povos. Ou seja, não somos a cereja do bolo, mas também não somos tão pouca coisa assim. E foi graças a esse acidente solar. Teca? A Teca está Não travada. abriu ainda o microfone. Estaria correto, obrigada. Estaria correto eu pensar que isso foi o resultado de uma transmutação, sendo o conceito de transmutação, se eu entendi o que eu estudei direito, está ligado ao todo, ou seja, isso que você acabou de falar foi um presente do todo. Não, eu não estou afirmando isso. Sim, a sua suposição, a sua teoria. É uma suposição de que Aham. nada é o acaso. Por exemplo, Sim. um asteroide vir e cair e matar todos os dinossauros. Será que é Uhum. o acaso? Né? De Uhum. repente, existem inteligências mais avançadas que podem fazer acontecer certas situações e que quem está no operativo aqui não sabe. Entendi. Não que seja um Deus, que seja um Sim. Criador Supremo e que teve pena. Não. Talvez inteligências num patamar mais avançado e que viram isso, e que deve ter outras mais avançadas que eles. É como se alguém do universo mental, por exemplo, intercedesse na história. Só que intercedeu de uma maneira construtiva. Nessa linha que eu estava pensando, né? Do plano mental, né? Exatamente. Da lei de Caibalion, que faz a transmutação, é o mental. Isso. Então, ocorreu aí uma transformação química e física, e ao mesmo tempo mental, porque alguns seres foram desligados da sua essência, né? Conforme você Todos. acabou de relatar. Quem Então, estava aqui. nós tivemos uma transmutação tríade, né? Muito forte. Já Ok. imaginou todo um povo, né, de um planeta em si receber uma carga, um pulso eletromagnético do Sol, né, e que a própria proteção do planeta não foi suficiente na época para neutralizar toda aquela interferência e essas pessoas perderem suas conexões mais sutis, que foi sendo reconstruída com o passar do tempo. Demorou muito tempo, alguns milênios, para se recuperar essa conexão, que na época estava interrompida, mas hoje nós já temos ela restabelecida. Só que muitos de nós, talvez a grande maioria dos seres humanos, ainda não acordou para isso. Ainda carrega nos seus registros de milhares de reencarnações que ele não consegue acessar níveis mais sutis dele mesmo e continua vivendo somente no seu ego e na sua tridimensionalidade, achando que isso é a realidade. Veja que legal, né? E muitas pessoas já estão acordando e já acordaram. E agora, com esse movimento que nós estamos vivendo de transição planetária, uma imensidão de pessoas está acordando e está sendo um troço fantástico. É como se a conexão ficasse acessível para todos. Mas por quê? Por que se tornou mais acessível para todos? Porque nós, né, pessoas que já despertaram e estão nessa busca, estão trabalhando, estão fazendo irradiações, estão trabalhando com energias sutis, criamos uma massa mental suficientemente forte para poder ajudar e interferir positivamente para que outros despertem. É a teoria dos macacos lavando a batata lá cheia de areia. Então, o centésimo macaco, né, Maíra? Então, nós estamos vivendo isso, e veja bem, de repente, no universo, isso acontece em vários escalões. Muito bem. Obrigada. A próxima pergunta é da própria Teca. Você quer fazer, Teca? Eu leio aqui. Pode ir. Fale sobre essa linha de tempo mais acelerada. Mesmo enclausurada, senti internamente o tempo voar e as percepções de tudo ampliadas. Isso é um processo individual ou está linkado com a transição para 4D?
Na verdade, esse aceleramento que nós estamos vivendo agora está ligado justamente à nossa mãe Gaia, né? O planeta em si, ele está acelerando sua vibração. E algumas pessoas estão conseguindo elevar junto com ela o aceleramento da sua vibração orgânica e sutil também, né? E com isso, esse acompanhar, note bem, tem aí uma chave importante para entender nesse processo. O planeta está acelerando a vibração, certo? Nós sabemos que o nosso corpo astral ele é mais acelerado que o físico, por isso que as pessoas não enxergam. Você tem que desenvolver uma capacidade para enxergar o astral, certo? Então, se o nosso físico, o nosso biológico está acelerando, e nós estamos conseguindo acelerar junto com o planeta, acompanhando ele, o que vai acontecer na nossa percepção? A gente vai começar a perceber que começa a sobrar tempo. É diferente de como nós vivíamos antes. Antes, né, o planeta estava acelerando sua vibração e nós não estávamos acompanhando. Então, parece que a coisa passa muito rápido e é 16 horas em vez de 24 e não sei o que mais, e eu não consigo vencer tudo e pá, porque a pessoa está vivendo no tempo anterior. E o tempo novo do planeta é um tempo mais acelerado. Então, a partir do momento que nós aceleramos nossa vibração com muito trabalho sutil, sutilização, elevação de energia, meditação, tudo aquilo que vocês já estão cansados de saber, a gente vai acompanhar o processo. E aí as pessoas vão começar a notar, nossa, está sobrando tempo, gente, eu estou conseguindo fazer tanta coisa num dia, porque você está conseguindo entrar em total consonância ou harmonia com o planeta em si. Enquanto que a maioria das pessoas que vão estar fora dessa sintonia, elas vão ver o tempo passar rápido demais, quando vê o tempo foi. Aliás, o planeta foi, e tudo foi. Eu tenho percebido isso só não acontece comigo na hora que eu estou na saída a campo. O tempo continua passando muito rápido. Isso, matou a charada, Vera. Por que os guias fazem você entrar num Chendra, numa saída a campo, e parece que o tempo não passa, ou então o tempo passa super rápido lá dentro, você nem viu passar meia hora? Justamente para que a gente perceba que esse é o momento, a chave de tudo é o tempo. O tempo é a chave da transição planetária. E tem algum segredinho aí para a gente, além de elevar a vibração? Não parar de trabalhar. Não parar de fazer as práticas, cúpula, elevação de energias, buscar se projetar o máximo que puder, todo dia, pelo menos fazer uma projeção, nem que seja mental, alguma coisa que te vincule a processos de energia mais acelerada, de vibração mais elevada, né? E isso vai levar o teu biológico junto. Ok. É o único jeito, Vera. Infelizmente, não tem outro jeito. Ok, a sexta pergunta é do Renato. Ele não é a primeira vez que acho que ele faz essa pergunta. Seria esse resgate a atuação da mônada? O resgate do eu sou, do eu interno? Aí, Renato, a pergunta é sua. É assim no sentido de que a gente, como está aqui encarnado, e os guias sendo fazendo parte da nossa família cósmica, né? E eu tenho a minha origem, eu superior, mônada. Eu falei o termo mônada, mas algumas linhas falam de eu superior. Essa conexão minha com algo, alguma parte mais sutil, elevada minha, com relação a eles, no sentido assim de família estelar. Resgate cósmico. Resgate cósmico. A essência desse resgate cósmico, dessa conexão com o nosso eu sou, é quando nós resgatamos quem nós somos de verdade. Porque, por enquanto, nós somos um ser transitório, que se identifica aqui com o Emanuel, que nasceu aqui, que é agrônomo, que está aqui conversando com você e acha que é isso. Isso é um ego. É uma vestimenta, é um avatar. É um avatar que eu, enquanto eu mesmo, utilizo aqui para me manifestar na tridimensionalidade. Esse cara que está por trás de tudo isso
é quem nós somos de verdade, é o nosso eu sou, certo? Então, quando nós falamos de resgate cósmico, ou resgate da verdadeira identidade, do eu sou e tal, é quando nós nos conectamos com esse ser e começamos a agir em total sintonia com ele, ou seja, começamos a manifestar aqui no plano físico aquela função da nossa existência enquanto ser aqui nesse momento. Isso seria a realização da tua missão individual, da tua missão cósmica, ou seja, uma missão que vai afetar o coletivo, é óbvio. E isso é o resgate. Porque a partir do momento que você começa a trabalhar em sintonia com a tua mônada, com o teu ser interno, com o teu eu, você já se torna uma pessoa consciente e, queira ou não, você vai resgatando a tua imortalidade. Você vai resgatando a tua própria eternidade. Porque você começa daí, por exemplo, a pessoa passa por uma transição física, né? Um acidente de carro, o físico não suporta mais manter, pau, a pessoa deixa o físico. Ela continua consciente, porque ela vai estar manifestando quem ela é de fato, e não um ego transitório que só vai até o mental concreto. Então você vai estar acessando tua supramente, que ela fica num nível em que você não está atrelado somente ao teu mental concreto, teu astral e teu físico. Deixou o físico, você volta a ser supramente. Ah, então a supramente, o eu sou, né, é tua verdadeira identidade? É isso. Esse é o resgate que nós temos que fazer. Esse eu sou, esse supramente e tudo mais, é a nossa verdadeira identidade. E ela está totalmente consciente desses seres, dessa estrutura toda que está fazendo o Projeto Terra, conhece as egrégoras que nós criamos no plano astral, e muitos acham que é o céu, e acabam submissas a egrégoras por aí, e acabam morrendo, indo para a egrégora e voltando, morrendo e para a egrégora e voltando, e passam aí encarnações e encarnações nessa ilusão. Então, vejam bem, não podemos confundir as coisas. Quando nós tratamos do nosso eu interno, da nossa supramente, do nosso eu sou, isso faz parte do universo mental. É algo que existe para sempre. Abaixo disso, tudo é transitório. Então, você pergunta ali se o resgate cósmico seria o resgate da nossa mônada, né? Seria sim, seria o resgate da nossa verdadeira essência. É aquele você que existe para sempre. Aí você tem gente que começa daí a descobrir quem ele é de verdade. Nossa, mas eu vim de tal lugar e tal, e estou aqui, parará. Nossa, eu sou daquele pessoal lá que destruiu o mundo de origem e está aqui para resgatar o processo de evolução. Sei lá, você vai começar a resgatar quem é você de verdade. Veja que maravilhoso. Esse é o caminho, gente. É o único caminho que nós temos para ser o que nós somos em verdade. Porque o resto vai ser o que nós somos em ilusão, em Matrix. E nós vamos continuar aqui agindo na tridimensionalidade numa boa, só que fazendo o nosso papel verdadeiro, cumprindo a nossa missão verdadeira. Não sei se confundi mais a resposta para você. Não. Tu citou a essência do que eu queria dizer com essa pergunta. A forma como a gente ultrapassa essa dualidade aqui da matéria, medo da morte, medo de perder os apegos, né, de ter, do ter, né? Essa é a forma. A sua conexão, né, mesmo em vida. É o resgate da tua verdadeira identidade. É tudo que os mestres sempre falavam no passado, né? Até o oráculo de Delfos lá tinha, né? Não tinha lá, conhece-te a ti mesmo e conhecerás ao universo e tal. Então, poxa, o que seria o conhece-te a ti mesmo? Gente, é saber quem é a Maíra para sempre. Quem é o Emanuel para sempre. Quem é a Vera para sempre. É resgatar a tua eternidade. É a tua verdadeira identidade. E nós aqui, essas pessoas, nós somos avatares de nós mesmos. Que bom que fizeram esse filme do Avatar, né? Deu para explicar mais fácil esses negócios. Ficou bem mais simples de explicar.
A outra pergunta também é do Renato, aí ele tem a ver com isso, que eu me lembro muito da sua palestra em Guarapuava, naquela saída, né? Ele pergunta aqui, como um ser mental como Luzbel poderia atuar contrário ao Projeto Terra? Isso é uma coisa bastante profunda, entender a mentalidade desses seres, isso a gente gera conversas e discussões bem avançadas, vamos dizer assim, com gente que já está estudando isso aí há 30 anos no mínimo, para que a gente consiga entender um pouco a mente desses super seres aí do universo mental, né? Que daí vulgarizou aí como arcanjo, não sei o quê, todo mundo fala com arcanjo, mas, poxa, eles são uns baita de uns seres. E para a gente entender eles é bastante complicado. O que nos levou a entender, inclusive, só para você saber, as últimas expedições que saíram, justamente esse tema está sendo aclarado. Os guias estão mostrando locais e o pessoal das expedições está descobrindo coisas que está trazendo mais luz para o nosso entendimento desse evento com Luzbel. Tá? Mas, tentando resumir de uma maneira mais objetiva possível, é bastante complicado fazer isso, nós podemos dizer assim, que não existe o certo ou o errado. Tá? O certo e o errado existe no mundo da dualidade, que é aqui da nosso mental concreto até o mundo físico. No universo desses seres, essa dualidade não existe da forma como nós conhecemos. Então, tanto esse ser aí, quanto os outros, eles fizeram seu papel divino, vamos dizer, nessa grande sinfonia, não tendo o certo e não tendo o errado. Talvez, acho que é o máximo que eu consigo resumir agora, assim, gente, porque é um papo bastante cabeludo. Ok. Quer Ô, falar Vera, alguma deixa eu coisa? só, Sim. eu quero complementar, na verdade. A gente começou a debater isso porque tem uma parte no livro que você cita que os seres do universo mental, eles não têm livre-arbítrio. Aí a gente pensou, poxa, mas o Luzbel, ele é desse universo, como é que ele, se ele não tem o livre-arbítrio, como é que ele conseguiu ir contra, né? Essa que foi, na verdade, a nossa questão. Legal. Então, Maíra, por que eles não teriam livre-arbítrio? Porque eles não precisam. Eles são seres que já estão em total sintonia com essa dita sinfonia, essa 8ª sinfonia da criação aí. Então, por eles estarem nessa sintonia, eles agem nessa sintonia, eles não precisam ter esse livre-arbítrio que nós temos aqui. A gente tem um livre-arbítrio aqui para errar, aprender, pisar e tal, aprender, gerar atrito, na verdade. O livre-arbítrio ele só serve para gerar atrito para que a roda gire e moa o trigo e faça a farinha. Né? Esses seres já são a farinha. Eles já não necessitam de todos esses mecanismos. Então, tanto que quando a gente começa a mergulhar fundo para entender isso, tem gente que leva para o lado, sabe, um lado estranho. Né? Por isso que é um negócio, um papo muito sério. Né? Porque você começa a ver que não tem errado. Você começa a entender que, na verdade, isso aí tudo está projetado lá de cima, de lugar muito mais distante. Né? E que essa suposta discordância de Luzbel, na verdade, já fazia parte de todo um cenário, de todo um contexto que a gente estaria envolvido para reconquistar o sentimento, para reconquistar essa força do próprio amor. Né? Lógico, nessa grande história, desce para os níveis mais mental concreto um monte de possibilidades, como aconteceu com o próprio Satanael. Né? O Satanael, o Gadriel também, são pessoas aqui que estavam aí trabalhando no projeto, seres bem avançados, que vieram com naves e tudo mais, lá de Órion, e eles foram influenciados por essa discussão deste universo mental e traduziram do jeito deles, e transformaram isso numa briga, numa guerra, numa competição. Veja o que é o livre-arbítrio. Né? Eles podiam não ter transformado nisso. Satanael era um general
Era um puta ser de altos cargos lá em Orion, mas era aqui, do nosso mundo de manifestações. E ele veio para cá para ser um guardião, vigilante e tal do projeto, para parar um pouco aquela interferência externa, e acabou, pelo livre-arbítrio, tomando aí entendendo do jeito dele a atitude de Luzbel e começou a atuar no plano ali, tentando sabotar, tentando fazer um monte de coisa que não era nem passou por Luzbel isso, sabe? Nem passou por eles esse tipo de sabotagem. É uma sabotagem que foi feita aqui por pessoas que, com livre-arbítrio, decidiram sabotar, criar todo o atrito, que é o atrito que fala as religiões, que fala todo mundo aí das antigas guerras que existiram no passado, que derivou desse atrito. Então, é uma criação da turma que estava mexendo no físico, que é muito importante separar. Os vigilantes, guardiões, engenheiros, semeadores de vida, nós fazemos parte de um projeto que está criando vida numa tridimensionalidade para que várias pessoas, milhões, bilhões de pessoas que perderam seus mundos de origem pudessem ter a possibilidade de continuar um processo de evolução. Então, toda essa estrutura aqui criada no universo material, ela é passível das leis universais. Ela está ligada às leis universais da polaridade, do mentalismo, né, do gênero e tudo mais que a gente conhece como realidade. Então, nós podemos tomar partidos, né? E eles tomaram partido e começaram a sabotar. E até hoje não entenderam. Até hoje não entenderam e continuam sabotando. Só que eles estão em outro plano, eles não podem mais encarnar fisicamente, eles começam a influenciar as pessoas que vibram naquela energia da violência, da guerra, da competição, da dor. Não tem gente que adora sofrimento? Sabe aquelas pessoas que a primeira coisa que ela liga de manhã é o rádio para ver o horário policial, para ver quantos morreram? Então, isso é a má violência, né? Se tem violência, a pessoa está ligadona. Então, ela começa a atrair esse tipo de vibração para a vida dela. Com o caminhar da carruagem, se a pessoa não tem uma certa disciplina, vai acontecer que esses tipos de seres que gostam dessas dissonâncias vão se aproximar dela. Por quê? Porque semelhante atrai semelhante. Diz-me com quem andas, direi quem tu és. E aí a coisa vai se entrando numa conjuntura que é o que nós vivemos hoje, uma grande salada mista, né? E como falou Divaldo Franco, nós temos aí bárbaros com a mente bárbara, lá de 1200 e não sei quanto, encarnados aqui com corpo 2.0, mas continuam sendo bárbaros, violentos, né? Vamos lá, mais uma pergunta, ainda sobre o acidente solar. Diante do fechamento do ciclo de aproximadamente 25.900 anos, que é a precessão dos equinócios, e da possibilidade real de um novo evento solar de grande magnitude, existe algum risco de sofrermos novos danos em nossos corpos multidimensionais? É a pergunta da Regina. Então, Regina, tudo é possível no universo, como você viu. Tudo pode acontecer e fugir ao controle, né? Então, é possível, claro, sem dúvida nenhuma, né? Mas a gente torce para que essa transição planetária conclua-se antes de que alguma coisa muito séria possa danificar o projeto de novo, né? Já estamos cansados disso, já está começando a cansar. Imagine, primeiro acidente solar, depois congela tudo esse troço aqui. Quando congelou, foi todo mundo embora. O pessoal está acostumado com praia, com sol, né? De repente congela. Quem que vai ficar aqui na era do gelo? Né? Ninguém, não ficou ninguém. Então, o planeta tem essas mudanças aí que afetam tudo, né? Afetam todo o projeto. E mesmo com a nossa evolução, já no nosso processo de evolução, o dano seria como foi o dano há 25 mil anos atrás, né? Regina, com certeza. Com certeza o dano seria na mesma proporção. Na mesma proporção, né? Por isso que a nossa...
a nossa proteção na Terra está tão ampla, né? E tem tanta gente trabalhando, e inclusive mentalizando proteção e criando redes que protejam o planeta justamente para que nada aconteça agora. Sabe quando o negócio está terminando, está dando certo, e você Aham. protege como pode? Esse é o cenário. Não sabemos como que vai ser, né? Certo. Gostaria Obrigado. agora de fazer uma pergunta aqui sobre, por exemplo, o capítulo 9. Você resolve, dentro dessa linha do plano cósmico, você falar sobre os Chandras, né? Aham. Como que foi isso, colocar os Chandras assim nesse processo No de... processo. É porque, na verdade, o Antarel, principalmente, que foi o que primeira vez passou essa informação para a gente, né? Ele é muito enfático em que a técnica usada com os Chandras, ela justamente foi escolhida porque é a maneira mais eficaz de treinar nós, humanos da Terra, a conviver com a multidimensionalidade, com outras realidades. Então, quem já viveu Chandras mais profundos e tudo mais, já está começando a entender mais a fundo esse processo. Mesmo quem teve experiência com Chandra bem suave ali, que afetou o tempo, bichinhos contornados, sei lá, situações que a pessoa viveu, ela já está se adaptando, ela já está aprendendo a trabalhar essa transmigração entre dimensões. Então, por isso que eu fiz questão de botar os Chandras ali, porque eles são o treinamento para a passagem para a nova Terra, né? E é um treinamento que está afetando nossa parte orgânica, nossa parte física também. Não está só na questão espiritual, transcendente e tudo mais, intelectual, não. É mexer na parte biológica mesmo das células da pessoa e tudo mais. Tanto que tem experiências de Chandra que a pessoa tem enjoo, tem vontade de vomitar, ou dá uma fraqueza violenta na pessoa, que está mexendo no físico dela. Perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta de uma coisa que eu estava vendo hoje para você, sobre todo esse plano cósmico, né? Uhum. O que você tem de conhecimento sobre a nossa Lua? O que a Lua significa para o planeta Terra? A Lua, lógico, eu não conheço profundamente, porque é algo que nunca me atraiu, até respondi isso aí uma vez numa live, em que o pessoal perguntou, nossa, a Lua é um buraco oco e que está cheio de ET lá dentro. Eu falei, gente, eu nunca me interessei muito pela Lua, nunca perguntei. Sabe? É um troço que não me interessa, na verdade. Mas tudo que eu soube até então desses seres e coisas que me mostraram e coisas que falaram que eram importantes, a Lua, ela é o nosso marca-passo. Ela, sabe aquela pessoa que tem problema de coração e tem que ter o marca-passo? A Lua é isso. Ela dá o batimento, tá? Ela de certa forma, ela está diretamente ligada com a pulsação do planeta, com a vida, toda a vida na Terra, ela tem uma intrínseca ligação com a Lua. E a Lua também, por não ter atmosfera, ela se torna um escudo. É o melhor escudo que nós poderíamos ter para atrair meteorito, asteroide, tudo que é coisa que possa vir impactar o planeta, bate na Lua. Porque a Terra, ela gira, né, e a Lua gira rápido em volta da Terra. Então, ela passa por todos os quadrantes do planeta periodicamente. Então, com isso, qualquer coisa que venha impactar na Terra, pelo menos de grande volume, né, vai impactar na Lua e não na Terra. Então, ela é tanto fundamental para a vida depende da Lua, como também um escudo contra possíveis danos que possam vir a acontecer. Tanto que a Lua ela foi colocada. A Lua, assim como a Terra veio de fora, e foi colocada a Lua justamente como um marca-passo. Na época de Darmon, que ele explodiu lá, né? E, poxa, foi toda aquela bagunça que acabou com a atmosfera de Marte e tudo mais. Mais 2 fragmentos formaram. Nós tivemos 3 luas num determinado período. Só que 3 luas que não... 2 não tinham estabilidade. Acabaram caindo no planeta. Mas essa aí continuou. Veja o poder que ela tem.
e o quanto esses seres consideram importante essa lua. Tanto que lá tem bases dos seres que nós temos contato. A Confederação tem base na lua, mas é uma base somente operacional, só para manter ela como ela está, estável como ela está, e não tem assim uma grande função em termos cósmicos de reunir gente de tudo que é lugar, não, é uma coisa operacional do Projeto Terra. Na próxima etapa que está indo, que a Terra vai deixar de existir como um ser aqui, de terceira, e vai virar um ser de quarta dimensão, essa Terra de terceira dimensão vai virar um planeta com aparência assim de Marte, por exemplo. Vai continuar tendo a Lua, mas vai ser uma aparência de Marte. Só que numa quarta dimensão vai ser linda, verde, como nós já conhecemos ela, cheia de elementais, que já estão lá, na verdade, já foram tudo para lá, e essa é a nova Terra que está acontecendo na quarta dimensão. Ok, as perguntas aqui para mim, na minha lista, já terminaram. Gostaria de saber se tem alguma das pessoas aqui que gostaria de fazer. O Júnior, principalmente, que entrou depois do... Ele leu o livro separadamente da gente. Júnior, você tem alguma pergunta? Cara dele. Então, eu tinha várias, só que alguma delas foi respondida e agora não me ocorre nenhuma pergunta. Vou Ok. passar essa. Teremos várias oportunidades, Júnior. Opa, Isso, que Júnior é o bom. primeiro a fazer a saída a campo esse final de semana dos grupos dos iniciantes. Estou Vou- sabendo. Muito bom. Parabéns, Vou só- Júnior, parabéns. Ah, valeu, obrigado. Ah, eu levei muito a sério o que você falou lá, velho. A gente já tomei como missão já. Tô meio receoso de ir sozinha, né? Mas um filho parece que desgarrado da mãe, assim, mas a gente vai dar tudo certo. Com certeza, com certeza. Alguém mais gostaria? Fabiana, Ucha, Teca. Ah, eu tenho uma pergunta. Vamos Já lá, que Maíra. ninguém tem, eu tenho. Todo mundo que tem alguma experiência aí na quarta dimensão relata essa sensação de estar numa gosma, numa gelatina. E o que seria exatamente isso? Seria só tipo uma espécie de um portal que a pessoa está passando, ou lá a sensação é tão diferente que para a gente dá essa impressão? Quando você está passando de dimensões que não são planos, né? Quando a gente está passando de planos, a sensação só é mudança de coloração, vibração e tudo mais. Mas quando você muda de dimensões, você passa justamente por uma estrutura que parece uma gelatina. Que eu sempre digo assim, falta ar, que dá até um mal-estar, né? Você passa por aquela gosma para acessar essa outra dimensão. É assim que é, porque é um universo paralelo praticamente, né? É como se nós acessássemos uma outra realidade que vive em conjunto com a nossa. É um troço muito louco. Para a visão cartesiana, assim, é extremamente louco. Né? E quando você conscientemente acessa ou vai passar por esses locais, você passa por essa gosma. Né? E é uma Mas lá sensação... não é assim, né? Não, Até de brinquei jeito... com a minha mãe, eu falei, a gente vai viver na gelatina. Já imaginou? Gelatina de Helena. Vai ser uma delícia essa gelatina. Mas Né? é só o momento da transição, né? Essa Claro. gosma. É como se fosse uma passagem. Né? Você Uma camada. passa aquela camada, você já está acessando uma outra realidade, uma outra matriz energética, com outro tempo, que as relações da física são completamente diferentes das que nós temos aqui, é outro padrão mental, é outra As realidade. cores são diferentes, né? Totalmente diferentes, muito, muito diferentes. Muito bom. Obrigada. Emanuel, Vamos lá, Teca. desculpa. Eu queria aproveitar a pergunta da Maíra. Então vamos lá, Fabi. Aproveitando essa que ela falou, Manuel, né, dessa gosma, também tem algum efeito físico? Ou não? O Claro. efeito físico é mais assim, eu digo enjoo, alguma coisa assim. Só isso. Esses efeitos, tem gente que não, né? Mas pelo menos quem já viveu essa experiência, que já relatou, né? Fala, né? Algumas pessoas, pelo menos que já viveram isso, falam que dá essa sensação de mal-estar, sabe? Às vezes parece que o mundo vai cair, assim, sabe quando baixa a tua pressão, que preteia tudo e dá aquele mal-estar, né? Outros dá enjoo, outros dão vertigem.
porque depende do que você está vivendo e da maneira que você está indo. Porque existem várias maneiras de se acessar uma outra realidade dimensional. Você pode ir tanto com o teu corpo físico, como com o teu corpo mental ou astral. Você pode se projetar para esses locais, através de portais ou de chendras, de conexões que são feitas para isso. Nós sabemos que todas essas conexões, a base estrutural delas é a umidade, a água. Elas precisam de água para que se manifestem, né? Então, quando você está num chendra, alguma coisa relativa à água faz parte do mecanismo de funcionamento dessa tecnologia. E os portais também. Então, você deve, quando você passa por aquilo, alguma coisa afeta no teu corpo, provavelmente nas moléculas de água mesmo da pessoa, eu não sei. Isso é uma coisa que nós não temos certeza ainda, mas que dá sensações estranhas, dá. Aí agora eu quero falar, então. Alexandre. Então, Emanuel, que você estava falando, então, eu tinha entendido quando, na pergunta da Maíra, que fosse só na questão de passar para a Terra de quarta dimensão. Mas aí esse portal que as pessoas passam seria também na projeção astral, quem vai consciente, é aquele mesmo, tá? Você pode sair em projeção astral e ter acesso, que alguém te mostre, aqui tem um portal que vai para um universo paralelo. Você vai conhecer a nova Terra. Aí você vai para o astral da nova Terra, que não é o mesmo astral da velha Terra. Entendi. Entende? Você não vai para o físico. Você não vai para o físico. Não, porque 2 vezes em projeção astral eu passei um portal. Eu até botei lá no grupo. Um que era a grelha e o outro era indo para o teto. E daí a sensação que eu tive nesse do teto é que eu passei o isolamento térmico, como se fosse nos Estados Unidos, né? Países que eles usam lã de vidro. Eu senti essa sensação que estava passando por espuma. E o outro não, o outro, como eu fui sozinha, era só a vibração, mas eu não senti mal, mas eu senti no meu corpo a vibraçãozinha passando cada molécula, assim. Então, mas eu acho que eu estava no astral da Terra, tá? Nas 2 vezes. Com certeza era no astral da Terra. Sim. Mas então, até portal nosso também dá essa maluquice aí. Veja assim, Uxa. Não era gosma. Quando eu saio do corpo físico, eu vou ver o astral da Terra, certo? Então, se eu for atravessar uma parede, eu vou sentir os tijolos, eu vou ver os buracos do tijolo e vou sair do outro lado. Tem gente que diz, não, tem que ter buraco para atravessar. Não precisa ter buraco, não, porque eu já atravessei paredes de tijolo e já vi os tijolos, o cimento e tudo mais, e saí do outro lado. Então, eu sou a prova viva para mim mesmo de que eu atravesso paredes, portas e tudo mais. Então, aí a sensação é estranha, muito estranha quando você está passando uma pedra, quando você está passando um objeto, né? Só que para você acessar uma outra dimensão, você tem que ter um convite, ou acessar, ou alguém te levar, um dos guias, um dos amparadores, algum mentor, alguém que conheça, né? Aqui tem um portal, né, que você vai poder acessar a nova Terra. Aí você vai passar por essa dita gosma. Aí você vai passar por essa sensação de estar passando embaixo da água, por exemplo. Falta ar, e você vai lá, né? Então, muitas vezes, as pessoas têm experiências na nova Terra, mas não sabem. Não sabe. Vou prestar atenção agora. Se eu gosto, água é outra coisa. Obrigada. A Carminha perguntou aqui no chat, o chendra é feito de que substância? Nós não sabemos, né? Quem dera soubéssemos, mas nós só sabemos isso, que é feito por máquinas, por tecnologia deles, assim como eles têm a propulsão das naves e toda essa vida deles, e nós sabemos que tem algo a ver com água. Eles precisam de água para ativar os chendras. Seja a umidade do ar, seja a água do solo, do ambiente, de algum lugar tem que ter água para que eles ativem o chendra. Ok. Teca. Por favor, Emanuel, me esclareça uma coisa. Para ver se eu não fiquei doidona. Mexe no microfone, Teca. No seu microfone, mexe um pouco ele. Melhorou? Não, é no fone mesmo aqui.
Melhorou? Aí melhorou. Muito bem. Emanuel, por favor, me ajude a esclarecer se eu estou com problemas de memória, ou se eu entendi tudo errado, ou se eu estou doidona mesmo. Numa live que eu vi com você, esse assunto surgiu parecido sobre a transição para 4D. Não sei se eu pirei ou se eu, enfim. Acho que você comentou que algumas pessoas farão essa transição assim, numa projeção física. Se eu não enlouqueci, eu recordo dessa informação. Acho que foi você que falou isso. A minha pergunta seria essa. Se algumas pessoas podem passar para essa quarta dimensão numa projeção física, ou seja, fui para lá, nós poderemos, então, ter o efeito, o piloto sumiu, apertem os cintos, aqui, o que estiver acontecendo naquele momento. Eu fico imaginando que vai ter um momento X final, agora, senhores passageiros, a última chamada do voo. E se desaparecimentos que ocorrem já há algum tempo, nunca ninguém tem rastro das pessoas, pode ser isso, pessoas que já estão fazendo essa transição. Então, Teca, tem um livro meu chamado Transição para a Nova Terra, que eu busco colocar essas informações e esses dados, que tem, inclusive, dados ali das polícias, né, investigativas e tal, de outros países, falando dos desaparecidos, né, histórias antigas de pelotão do exército que desapareceu na guerra e tal. Então, essa possibilidade das pessoas acessarem outras dimensões por determinadas situações. Agora, nesse momento que nós estamos vivendo, de transição para a Nova Terra, muitas pessoas estão realmente fazendo essa transposição para essa Nova Terra e estão já vivendo nesse local. Desaparecidos daqui estão acessando e indo para esse lugar, e muitos nem sabiam de nada. Simplesmente tinham a vibração adequada e o momento adequado, no local adequado para fazer essa transição, e passaram para lá. Uma coisa que é muito importante lembrar é que existe um tipo de projeção que nós trabalhamos com 5 tipos de projeção. Uma delas se chama projeção física, que também é chamada de bilocação, em que muitas pessoas manifestam, inclusive sem saber que está manifestando, manifestam, e depois a gente só vê a narrativa da pessoa. Então, você pode, através de uma bilocação, também acessar a Nova Terra e viver lá, momentos nessa Nova Terra e voltar. Então, você pode ir fisicamente voltar por bilocação, você pode acessar um portal, ir nesse local e voltar, você pode entrar num Chandra, no autocontrole, e acessar a Nova Terra, pode ir numa nave com os guias e eles te levarem para a Nova Terra, que é bastante comum de acontecer hoje em dia, e isso vai ter um momento em que vai ser aquela história que se falou, né? Aperte os cintos que o piloto sumiu. Agora Deus nos acuda, o que eu fiz, o que eu não fiz, saiba Deus. Então vai ter esse momento, por enquanto é assim, uma coisa meio aleatória, pessoas estão indo, voltando, outras estão indo no alto mais, pessoas estão sendo convidadas para ir, e vai continuar assim por um bom tempo. O gato de novo, obrigada. Olha o rabo. Os gatos gostam de mim. Lena. Obrigada, Emanuel. A Fraternidade Branca, Emanuel, eles vieram para cá para botar ordem nas coisas. Eles vieram com esse nome, Fraternidade Branca, eles vieram com essa estrutura. Então, Lena, lá 12 mil e poucos anos atrás, devido àquela bagunça que estava na Terra na época, de tantos povos interagindo, de aquelas briguinhas lá de território entre eles, a Confederação não, mas a Confederação ela não existia ainda. A Confederação começou a existir uns 10 mil anos para cá. Então, nessa época, quem estava na regência de tudo era o Supremo Conselho da Estrela, lá de Andrômeda.
Lá o Conselho dos 9 de Andrômeda, e que no final vira os 33, sabe? Esse Conselho dos 33 é que definiu que tinha que ser feita uma ação aqui nesse projeto para pôr um pouco de ordem. E aí enviaram, né, 32 seres para cá justamente para pôr ordem na bagunça, que são os famosos Kumaras e outros seres que se trata na literatura aí, que vieram, se instalaram no deserto de Gobi, a mando do Supremo Conselho da Estrela. Tanto que na nave deles tem aquele brasão daquela estrela de 6 pontas, sabe? Que hoje tem várias religiões, caminhos filosóficos que usam a estrela de 6 pontas como sendo um símbolo divino. É porque estava na nave dos caras, na roupa deles e tudo mais, né? E aí depois vira essa coisa assim meio religiosa, mas não tem nada a ver com isso. E depois, quando eles começaram a instituir essa ordem nos subterrâneos do deserto de Gobi, montaram uma base, começaram a negociar com aqueles seres e começaram a pôr ordem na coisa, muitas pessoas começaram a seguir o caminho que eles estavam orientando. Né? Começaram a cooperar, começaram a ajudar, e pessoas daqui da Terra começaram a incorporar e fazer parte dessa fraternidade, desse grupo de seres. Que a partir do momento em que eles se uniram e começaram a trabalhar juntos, eles se chamavam fraternidade. Só que era a fraternidade da estrela, que depois, quando apareceu os caras mais ruins se organizando e tal, que ficou a fraternidade dos dissidentes, dos tarará, o pessoal, então nós somos fraternidade branca, todo luminoso, o pessoal aqui é da luz e tal, e virou isso, mas não veio com esse nome. Esse é um nome essencialmente terrestre, né? Que depois foi se conformando nessa mega estrutura que é hoje a grande fraternidade branca. Pelo amor de Deus, é algo muito gigantesco que virou. Tanto que os próprios confederados estão dentro como uma ordem, como tem as várias ordens dentro dessa grande fraternidade branca. Uma delas é dos mestres dos 7 raios, né? Mas é só uma dentre as 40 e poucas que tem dentro da fraternidade branca. Então, hoje são centenas de milhares de seres, mas é coisa nossa, que a gente que gosta de chamar de grande fraternidade branca, e virou moda. Lá para fora o pessoal está falando assim também. Ok, gratidão, Emanuel. A gente sabe que já para você já é avançado da hora, aí que você fica geralmente 1 hora com a gente, já passou 1h20. É um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos agora além do Conexão, então assim que acabar lá em janeiro, a gente avisa você se a gente pode novamente participar da discussão sobre o livro, ok? O Conexão Agradeço. É mais suave, né? É bem mais suave, assim, a leitura, inclusive, bem mais gostoso. Assim. Mas 1000 gratidões, né? Pela sua paciência, pelo seu tempo. Eu que agradeço, nossa. E todo mundo aqui pode falar tchau para o Emanuel e agradecer, né? Gratidão. Muito obrigada. Gratidão. E, gente, ó, não se acanhem, como diz aqui no Sul, não se acanhem. Tem alguma dúvida, tem alguma questão, manda para mim. Eu respondo com o maior prazer, sem problema nenhum. Bom? Obrigado. Um abraço a todos, Gratidão. Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Acabou a gente também? Nós temos meia hora para fazer essa loucura toda, vocês vão deixar para lá? Eu vou ficar aqui sozinha. Quem quer ficar aqui comigo? Não, a sala é do Emanuel. A sala é do Emanuel. Vamos abrir uma para nós, então, aí, Vera. Abre aí. Tá bom. Vocês continuem. Tchau. 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 Tchau.